Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e no vídeo desse domingo eu quero compartilhar com vocês sobre um pouco como eu faço meu estudo aí de final de semana, como eu faço meus ajustes operacionais, tá? Hoje nós vamos falar sobre 3 itens específicos. O primeiro é sobre como eu defino o meu número de contratos que eu utilizo em cada operação. Também vamos falar sobre por que eu prefiro fazer esses ajustes pelo financeiro e não pelo número de pontos que eu vou fazer na operação. E também eu vou compartilhar com vocês aí uma mudança que eu fiz na minha relação de risco-retorno, explicando o porquê que eu pensei em fazer essa mudança, como eu cheguei a essa definição e como eu comecei a aplicar aí desde semana passada, certo? Mas antes de começarmos, eu vou pedir para vocês 3 coisas. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir um like, que isso ajuda a divulgar meu canal para novas pessoas, né? Se vocês quiserem compartilhar também aí, eu vou ficar muito agradecido. O segundo é, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho aí uma meta de chegar até o final do ano aí em 1000 inscritos. Acabamos de passar de 800 e poucos inscritos, eu vou ficar muito feliz aí de alcançarmos essa meta, tá? E aí o terceiro, eu vou pedir que ao final do vídeo você deixe seu comentário aí, interaja comigo para dizer o que você achou desse tipo de conteúdo, né? Se você acha que faz sentido esses ajustes que eu faço, ou se você faz de uma forma diferente aí, para a gente poder evoluir junto no Day Trade, beleza? Então já vamos para o início do vídeo falando sobre como eu defino o meu número de contratos, tá? Então, sim, você já deve ter percebido nos vídeos que eu faço todos os dias falando sobre as minhas operações, que o número de contratos que eu vou fazer em cada operação, ele varia um pouco, tá? Eu basicamente divido em 2 tipos. Um que é uma operação que é de alta probabilidade, né? Que é uma operação de rompimento, é o meu trade favorito, é a maneira que eu mais gosto de fazer e que boa parte aí do pessoal que acompanha os vídeos já sabe que é um tipo de trade que eu sempre faço, que é deslocamento saindo de uma região de equilíbrio, lateralidade, a um rompimento, e eu estou acreditando no desequilíbrio dos preços. É o momento onde eu acredito que uma das partes, ou vendedores ou compradores, vão deslocar o preço rapidamente para uma outra região. Então há interesse dessa parte de ou vender cada vez mais baixo ou comprar cada vez mais alto. Esse deslocamento, quando está no contexto certo e ele acontece, eu considero ele de alta probabilidade, porque eu tenho alta taxa de acerto nesse tipo de trade. E nesse tipo de operação, eu prefiro arriscar inicialmente 2 R's, tá? 2 unidades de risco no trade para buscar 1 R de retorno, tá? Isso é como eu fazia sempre. Por que isso? Porque 2 R's, tá? Para quem não sabe o que é R, lá no meu Instagram, o Trader Sério, eu tenho um post fixado explicando direitinho, mas basicamente é uma unidade de risco. É o valor financeiro que eu arrisco por operação. Nesse tipo de trade, inicialmente eu deixo um stop grande, que ele vai arriscar 2 R's. Eu sei que a partir dali, se eu levar o stop cheio, eu praticamente vou abandonar aquele dia, tá? Porque é menos provável do que isso aconteça. E eu vou esperar com que ele se desloque rápido, e caso ele dê algo errado, eu provavelmente vou ter a oportunidade de sair antecipado, que é o que eu chamo de risco efetivo. Eu vou poder abandonar esse trade antes da hora, e aí com isso eu não vou levar o stop cheio. Aqui no gráfico eu vou mostrar um exemplo do dia 20 de junho. Eu vou colocar só o número de barras para vocês verem aqui, ó. Na barra número 6, eu fiz essa venda de desequilíbrio muito forte aqui, ó. O meu stop estava mais ou menos nessa região, porque eu estou acreditando o seguinte: se o mercado volta rapidamente até aqui, depois deixa uma sombra e um sinal por aqui, eu não saio do trade, a não ser que eu saia no stop, tá? Se ele for realizar esse movimento por aqui. Agora, se ele vier rapidamente me atingindo o stop, ok, eu fecho o dia porque ele fez um evento de menor probabilidade. E provavelmente, se ele fechar uma barra positiva aqui nessa região, significa que a minha ideia de desequilíbrio muito forte e de ver vendedores vendendo aqui para baixo foi errada, e o que eu vou ver é o mercado continuar transitando dentro dessa região aqui do equilíbrio. Então, por isso que eu coloco o stop inicial aqui, né, ou aqui assim, dependendo. Esse aqui, como a barra foi grande, provavelmente eu deixei por aqui. Normalmente eu não deixo logo após a barra que foi o gatilho, porque é normal o mercado muitas vezes vir até aqui, tocar e deixar uma sombra e aí depois fazer o movimento que eu quero. Então eu não quero ser violinado à toa, por isso que eu tenho esse stop um pouquinho maior. E aí o número de contratos que eu vou fazer, eu defino na hora. Por exemplo, no dia 20 de junho, eu usei 11 contratos para fazer essa operação, sempre me baseando no stop. Então o stop que eu precisava para essa operação era 420 pontos. Então, se eu precisava de 420 pontos, o meu alvo para essa operação era de 265 pontos, que é 1.25 R. Tá?
depois eu vou explicar para vocês por que esse ponto 25. E então eu não faço com base aonde eu quero chegar no meu retorno, né? Onde é o meu alvo, e sim com base no stop. Mas é claro que eu vou também analisar pelo meu projetado aqui na parte técnica até onde que eu acho que esse movimento vai chegar. No meu caso aqui desse rompimento, eu vou medir o que for o gatilho do rompimento, né? O que gerou o rompimento. Eu faço 100% desse movimento. E aí foi essa linha amarela que eu marquei agora. Veja que aqui era o 100% do movimento que eu acreditava, tá? Eu achava que esse movimento tinha a possibilidade de chegar no mínimo até essa região. Então eu deixei meu alvo um pouquinho antes, meu stop ficou técnico e assim eu encaixei o trade para realizar. Mas essa quantidade de contratos ele vai variar de acordo com a volatilidade do mercado, porque é o número de pontos e também de acordo com o meu R, qual que é o meu risco financeiro naquela semana, tá? Então, na semana passada, quando eu fiz essa operação, o meu risco era de 460 pontos. Era o quanto que eu poderia arriscar por operação. 460 reais, aliás, não pontos, 460 reais. Então, veja só, no momento que eu coloquei aqui 420 pontos de risco, 420 pontos vezes 20 vezes 11 contratos, deu 924, que é praticamente 2 vezes o meu risco, que era de 460 reais. Então seria aí 2 vezes, tá? 2 R's. Por isso que o meu stop estava aqui, caso eu levasse o stop cheio. Tá? Agora o que vai mudar? Essa semana é 505 reais. Então veja assim, agora essa semana é 505 o meu risco por operação. Então vezes 2 seria 1.010. Veja que 1.010 para 420 pontos, que seria a necessidade do meu stop. Poderia colocar aqui 1.010 dividido por 0,20 dividido por 420. Eu poderia usar 12 contratos nessa operação. Então, se essa mesma operação acontecesse agora na próxima segunda-feira, aí, no dia 23 de junho, eu iria realizar com 12 contratos e não com 11. E aí, de repente, você vai me perguntar, mas como é que você faz isso? Eu faço os ajustes utilizando as ordens OCO. Eu já vou mostrar para vocês. Mas é isso que favorece com que eu consiga definir a quantidade de contratos na hora, sem ficar prestando atenção ali, fazendo essa conta na calculadora que eu fiz agora, tá? Fica bem mais rápido. Ó. Eu vou entrar aqui, ó, em personalizada, aqui na ordem OCO. Vou clicar aqui na engrenagem. E depois eu vou fazer os ajustes, tá? Essa aqui que é uma de alta probabilidade. Ó, veja que o meu gain era 580 e o loss dos 920. Agora, eu sei que o meu gain, ó, se o meu R é 505, o meu gain vai ser 1.25. Então, eu já vou definir assim, ó, 505 vezes 1.25, o meu gain vai ser 631. Eu vou colocar aqui 635, para poder ter um pouquinho das taxas, tá? E aqui no loss vai ser 1.010, é o meu risco. Eu vou salvar. Ok. Agora, se eu colocasse esses mesmos 11 contratos, seria 460 o meu stop e o meu alvo seria 290. Veja como muda? Aí digamos que eu vou operar na segunda-feira, acontece esse mesmo padrão. Eu vou fazer o seguinte, antes de entrar na operação, eu vou apertar o Alt aqui no Profit para ele poder mostrar aqui as vendas, né, e simular a ordem OCO. E vou colocar mais ou menos assim a posição. E aí eu vou ver que 460 para um alvo de 290 não é necessário. Eu posso encurtar um pouco mais, até porque 290 ficaria bem na linha do movimento projetado e eu quero sair um pouco antes. Então eu iria mudar aqui, ó, para 12. Iria fazer essa mesma coisa. Ó. Aperto o Alt, coloco em cima aqui de onde eu acho que eu vou entrar e veja que a simulação. Ah, agora é 265 pontos de alvo e o meu stop ficou em 420. Beleza, posso fazer esse trade. Ou se eu quiser colocar 13 contratos. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar de novo aqui com Alt, vou olhar. Ah, agora meu stop é 390 e o meu alvo é 245. Vai ser um alvo um pouquinho mais curto. Porém, veja bem, aqui nos 390 já fica bem próximo da barra número 6, lá da mínima da barra número 6. E eu quero colocar um pouquinho depois o meu stop. Então, certamente, nesse tipo de operação, eu iria diminuir aqui para 12 contratos, iria fazer essa operação assim.
Veja como rapidamente eu faço esse ajuste. Ó. Se eu quiser mais stop, tá? Mais longo stop. Então eu quero colocar 505 de stop. Mudei ele para 10 contratos e visualiza. Agora vai ser 320 meu alvo. E assim por diante. Isso que eu faço, esse ajuste dentro da ordem oco. E rapidamente eu consigo me ajustar de acordo com a operação que eu quero fazer. E quando eu opero a situação de equilíbrio, tá? Vou pegar um trade aqui que eu tenha feito de equilíbrio. Vou pegar aqui, ó, o da barra 25 do dia 18. Vou colocar aqui e já vou mostrar para vocês. Aqui, eu entrei então numa compra com 7 contratos em equilíbrio. Estava com 7 contratos. Eu buscava aí 250 pontos de alvo e um stop de 330. Tá? Eu vou até mudar aqui para simulação para ver se eu consigo deixar essa ordem parada. Ah, não, mas daí ele retira as minhas marcações, não dá. Vou deixar assim então. Ó, eu coloco aqui, ó, 7 contratos, 250 pontos de alvo e o meu stop 330. Tá? Aí se eu quisesse colocar um stop mais curto, eu ia aumentar o número de contratos aqui para 8 e ia visualizar. 285, eu acho que está muito próximo, tá? Mais provável seria eu até diminuir. Colocaria 6, aí deixaria meu stop lá em 385 e meu alvo em 290. Aqui eu poderia ter feito assim, tá? Já para a próxima semana. Então agora mudou meu R. Eu vou lá e vou configurar. Ó. Personalizada, engrenagem. Vou aqui nas de menor probabilidade. Aqui eu vou colocar o meu risco, que agora é R$505, que nós vimos aqui na planilha. R$505. Coloco aqui, ó, 505. E o meu alvo vai ser 0,75. Então, 505 vezes 0,75, 378, eu vou colocar 380. Mas veja que a grande questão aqui na ordem oco está aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, financeiro. Aí não está pegando essa janela. Mas é aqui, ó, financeiro. A grande questão é que eu marco aqui financeiro, deixo marcado aqui a quantidade 100%, gain loss e marco aqui as definições, ó. Ao invés de eu utilizar ticks, que é o padrão, ou percentual, eu uso a opção financeiro, tá? Aí depois disso é só salvar. E veja que agora, nessas operações aqui que eu faço em equilíbrio, eu poderia agora utilizar 8 contratos nessa mesma operação. Ao invés de utilizar 7, se fosse com a mão da semana que eu vou utilizar agora, eu utilizaria 8 contratos nessa operação. Certo? E aí vem uma outra questão, que é o porquê que eu utilizo, sempre prestando atenção no financeiro e não no número de pontos, tá? Porque o que acontece? O mercado, ele tem volatilidade, tá? Tamanho do mercado diferente. Vou colocar aqui no diário para mostrar para vocês. E vou tirar as marcações aqui dos ticks para ficar mais fácil. Aqui, ó. Eu prefiro sempre configurar lá pelo financeiro e não pelo número de pontos, porque o mercado tem tamanhos diferentes, ó. Veja que nesse dia aqui, o mercado fez, no mini índice, 2.697 pontos. Mas nesse dia aqui, o mercado fez 1.007 pontos. Aqui ele fez 1.050 pontos. E aqui ele fez algo próximo de 2.500 pontos. Então o mercado ele varia o tamanho conforme épocas do mês, conforme dias, ele varia. Vai ter dias que as barras médias, né, o tamanho de uma barra média, voltando para os 5 minutos, o tamanho de uma barra média começa aqui, ó. Vai ter dias que ele vai ser nos 5 minutos 140 pontos, 150 pontos, e às vezes nos 5 minutos vai ser de 300 pontos uma barra média, tá? Inclusive dentro do próprio dia. Aqui já é 260. Aqui não dá para dizer que é uma barra média, porque dá para ver que ela foi uma barra de tamanho diferente das outras, né? Mas a gente percebe no mercado que às vezes a barra de 1 minuto tem 150 pontos e a barra de 5 tem 300 pontos. Então, para eu não cair e utilizar um stop fixo de 100 pontos, 150 pontos ou 300 pontos e cair nessa volatilidade no mercado, eu prefiro definir lá na ordem o financeiro, e aí eu vou sempre ajustar a quantidade de contratos de acordo com o financeiro. E aí, com isso, eu faço com que, independente do tamanho do mercado, eu consiga trabalhar as regiões ali, definindo o número de contratos de forma rápida e fácil, tá? E também, outro motivo bastante importante é que serve para ativos diferentes.
Veja que eu fiz essa configuração aqui e ele serve para o mini índice, mas se eu for operar o dólar, vou colocar um pouco mais aqui para a gente ver o dólar. Digamos que eu quero comprar essa barra número 57 aqui do dólar. Quero comprar essa barra aqui, tá? Aí, se eu colocar o Shift, que é de ordem de compra, ó, veja que se eu usar um contrato só, o meu alvo vai ser 38 pontos e meu stop 50 pontos, para ficar naquele risco que eu mostrei para vocês anterior, que é um risco de R$ 505, tá? Então aqui eu vou ajustando, ó. E se eu vou utilizar 3 contratos? Aí agora o meu stop é 17 pontos e meu alvo é 12, tá? Tá longo ainda. Então, digamos que para esse tipo de operação eu fosse utilizar 6 contratos. Agora eu acho que seria mais ou menos como eu faria. Eu teria aí 8,50 pontos de stop e o meu alvo seria 6,50. E eu poderia fazer rapidamente aqui essa operação sem abrir calculadora, sem ficar calculando nada. Eu já tenho definido qual que é o meu risco por operação, nesse caso aqui R$ 505. Eu sei o quanto que eu quero ganhar nessa operação, e nesse caso aqui seria R$ 380, né? Porque de 505 vezes 0,75, R$ 380 era o que eu buscava de alvo. E rapidamente, pelo número de contratos, eu faço o ajuste aqui, ó, e consigo identificar o que eu quero utilizar de número de contratos, independente da volatilidade do mercado. Eu vou fazer atento ao movimento do mercado e não mais stop fixo de valores e pontos, tá? Tanto é que no final do mês, eu nem sei quantos pontos eu fiz no final do mês, às vezes até eu calculo para ter como curiosidade, mas o que eu levo em consideração é sempre o financeiro. É o meu R, né? Meu risco por operação, quantos R's eu fiz no mês. Beleza, pessoal? E aí eu fiz uma outra ajuste esse mês, que é com relação à quantidade de R's que eu faço por operação, tá? Eu vou só colocar aqui para vocês visualizarem bem, ó. Deixar assim. E aí eu vou colocar aqui no texto para vocês verem. Vou deixar assim, ó. Antes, eu tinha 2 tipos de operação, tá? Tipo 1, a minha relação risco e retorno, tá? Vou botar assim, ó, risco versus retorno. Eu utilizava para cada 1 R de risco, eu buscava 0,5 R de retorno. Certo? E aí eu tinha um outro tipo de trade que eu arriscava 2 R's para 1 R de retorno. Isso era o anterior. Só que eu percebi nos meus backtests, fui rodar meus backtests e percebi que eu estava deixando dinheiro na mesa por algo bem simples, tá? Aqui, ó, tipo risco. Eu percebi que eu poderia otimizar meu operacional mudando pouca coisa. Eu comecei a fazer testes. Será que eu poderia diminuir o meu stop? Aí eu fiz todo um backtest para ver se eu conseguiria diminuir meu stop pelo main lá, o máximo de exposição negativa, e aumentar o meu resultado financeiro. Percebi que eu não teria vantagem, eu não poderia ficar mexendo no meu stop, tá? Eu consigo ter resultado melhor deixando meu stop assim hoje, como é, uma relação risco-retorno que é até negativa inicial, mas com saídas antecipadas, do que eu diminuir o meu stop. Então eu vi que o meu financeiro fica melhor assim. Então eu fui ajustar o outro lado, o meu retorno. Eu consigo alongar o meu retorno com base nas operações que eu já fiz em backtest mais esse ano também em conta real, ou então eu teria que deixar da maneira que está. Aí eu fiz o backtest aí dos últimos 2 anos, né? Eu peguei meus resultados dos últimos 2 anos, 2 anos e meio, rodei ele, aumentando um pouco mais o meu retorno e consegui perceber que dos meus 2 tipos de operação, se eu aumentasse 0,25 no meu retorno, eu aumento bastante o meu resultado financeiro e consigo ter uma taxa de acerto muito similar, ou seja, eu reduzo só um pouquinho minha taxa de acerto e tenho um retorno financeiro melhor. Então agora eu comecei a mudar, desde a semana passada, eu já estou aplicando isso aqui, ó. 1R, que é o meu risco, para 0,75R de retorno em um tipo de operação. Aquelas que eu faço em equilíbrio, basicamente, são assim. E aquelas que eu faço em desequilíbrio, vocês, se buscarem os vídeos anteriores, vocês vão perceber que agora é 2 R's de risco para 1,5 R de retorno. Então, essa mudança que eu fiz, eu já estou adaptando, inclusive mostrei hoje aqui para vocês nas ordens OCO,
e isso consegue me dar um resultado maior, tá? Eu fiz um backtest aqui, agora eu não tenho esse backtest aqui para mostrar para vocês, mas eu percebi, por exemplo, e aqui, ó, no meu resultado diário, vou pegar aqui no resultado, ó, que hoje está em 7.899. Quando eu fiz o teste desse ano, para ver se na conta real teria um impacto, ele estava aí 6 e pouco e sairia de 6 para quase 11. Então eu poderia estar tendo resultados melhores se eu já tivesse aplicado isso desde o início do ano. Eu já tenho essa semana aí 1.568 dias operados, e de lá para cá, os ajustes que eu tenho feito nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, principalmente nos últimos 3 anos, pouco é no operacional. Mais vezes é nos ajustes de relação de risco-retorno, conforme os backtests que eu faço, o desempenho que eu faço no mercado, meu gerenciamento de risco. E agora eu cheguei à conclusão que eu consigo ter resultados melhores, aumentando 0,25 na minha relação de retorno frente ao risco, tá? E isso são coisas que a gente vai fazendo, vai melhorando o resultado e vai aplicando diretamente no trade, tá? Agora, mexer no operacional, dificilmente eu vou mexer, tá? Eu até recebi esses dias aí uma dica legal aí do Elcias, que é um dos seguidores aqui do canal, sobre posição para entrar num rompimento, né? Principalmente aqueles rompimentos onde eu não estou tão confiante de que eles vão acontecer, né? De colocar uma ordem stop logo abaixo aí do rompimento. Isso eu achei bacana, a sugestão dele. Acho que essa aqui se encaixa com o meu operacional e é o próximo que eu estou testando agora no backtest. Quando eu finalizar os testes todos, eu vou definir se ele vai me dar um resultado financeiro maior ou menor com o que eu faço hoje. E se ele for maior, eu começo a aplicar e começo a utilizar ele na conta real, também aí nas operações da conta pública. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Não se esqueça de deixar um like aí para mim, isso ajuda bastante. Eu sei principalmente que as pessoas estão assistindo o vídeo e gostando, tá? Então se puder deixar, ótimo. Mas principalmente deixa um comentário aí, me diga como você faz as suas, se você achou que faz sentido, se isso que eu coloquei aqui no ponto de vista de vocês faz sentido, pode dar resultado, se acha que vai ser útil para vocês também utilizarem no dia a dia. E vamos se preparar aí, porque essa semana é uma semana cheia, a última semana cheia do mês de junho, né? Depois só temos a segunda-feira. E eu espero que todos consigam fechar uma ótima semana. Beleza, pessoal? Descansa mais um pouco aí no domingo e até o próximo vídeo.